Olá, eu sou a Gi Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à leitura do signo de Gêmeos. Gratidão, meu amor, pelos comentários, pelos likes, pelos hypes, pela tua companhia diária. Tá bom, meu coração? É esse carinho de vocês que faz eu estar aqui todos os dias, né? A gente tem que gostar muito do que faz, né, gente? Eu amo o que eu faço, com muito carinho para vocês. Bora lá. A solitude e a conexão. Estar só é uma oportunidade de me conhecer sem interferências externas, né? Os laços que cultivamos refletem a riqueza do que oferecemos ao mundo. Então, aqui a gente está falando de. Não estamos falando de solidão, né? Estamos falando da solitude, mas ao mesmo tempo de conexão. É aquele dia que eu estou. Sabe aquele dia que tu tira um tempinho para estar só? Para ler um livro, para fazer tuas orações, mas ao mesmo tempo eu estou me conectando com outras pessoas, sabe? Não é aquela coisa assim, ah, não vou falar com ninguém, hoje eu não vou falar com ninguém, hoje eu não quero interagir com ninguém, e aquela. Não, aqui é. Eu consigo interagir com as pessoas, mas eu consigo ter o meu momento de solitude, né? Para me conhecer. Às vezes eu preciso de um pouquinho de silêncio, né? Barulho, crianças, cachorro, vizinhança, seja lá o que for. É aquele momento que eu entro pro meu quarto ali, fecho a porta, sabe? Vou dar uma refletida, vou dar uma pensada, como eu vou ajustar isso, como eu vou fazer aquilo, né? Para encontrar aqui a resposta e me conhecer o que é que está atrapalhando ali a minha situação, né? Sem as interferências externas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou socializando, né? Eu estou cultivando os laços aqui, né? Com outras pessoas. Então, é importante a gente ter um tempinho, sair do barulho e tudo mais, mas não se fechar, né? Não se excluir do mundo, né? E é isso que vocês, alguns de vocês vão estar fazendo aqui nessa sexta-feira. Tirando um tempo para vocês, né? Legal. Uhum. Tem gente aqui com muitas responsabilidades, né, os gêmeos? Pessoas muito responsáveis que têm aqui uma responsabilidade, eu tenho uma família para cuidar de, né? Ou eu tenho um negócio, ou as pessoas dependem muito de mim aqui, né? Porque a gente tá falando do imperador abrindo teu jogo, né? Então eu preciso aqui me organizar. O imperador traz muito essa energia da responsabilidade, da organização, né? Porque eu tenho muitas responsabilidades, então eu tenho que saber administrar essas responsabilidades. É aquele dia que vocês estão muito pensativos de como administrar que filho, casa, marido, trabalho, né? As coisas que eu preciso organizar. Exatamente, tendo uma clareza muito grande, porque a gente está falando de um as de espadas, né? Tendo uma clareza muito grande e identificando aqui, né? Tem gente que está identificando, meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha, que eu era responsável por tudo isso, sabe? Pode ser que alguém aqui, ou gêmeos, te faça entender isso, né?
A responsabilidade que você tem sobre algo, sobre uma situação, sobre uma família, entende? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente só vai, é no automático, né? É no automático. Mas alguém vai te fazer pensar aqui, sabe? E tu vai dizer assim, poxa, eu sou responsável por alguém, eu sou responsável por uma situação, eu que sou responsável, né? Então eu preciso pensar direitinho nisso aqui, né? Coisas complexas e coisas bobas também, tá? Tipo assim, o filho chega e pergunta, posso ir no passeio? Né? Se tu vai parar e tu vai pensar assim, poxa, eu sou responsável, né? É uma, esse passeio pode ser perigoso, né? Então eu tenho que pensar direitinho. Então, tem vocês aqui entendendo que vocês são responsáveis por, por pessoas, pelas situações aqui. Sabe quando a gente para e pensa assim, "Pá, se eu deixar, né? É que depende do passeio também, né? Um exemplo, né? Se eu deixar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. Então eu vou pensar bem nisso aqui, sabe? Entende? Muitas das vezes não deixei minha filha ir em passeio de colégio porque eu achava muito perigoso, né? O lugar, né, no caso, que já tem uns passeios muito loucos, né? Tem o zoológico, tem o museu, mas tem uns passeios muito loucos. Teve uma vez que eles queriam levar as crianças para cachoeira. Eu digo, não, a minha não vai. De jeito nenhum. A minha não. Isso é ter responsabilidade sobre alguém. Entende? Não, não vai. E aqui vocês estão colocando o amor em primeiro lugar para alguns, né? Então eu defendo aquilo que eu amo, né? Não, não vai. Mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Eu só te dei um exemplo. Tá bom, meu amor? Mas vocês aqui estão cientes da responsabilidade que vocês têm na mão aqui nessa sexta-feira, entendeu? Que é isso com vocês, meu povo? Responsável, pé no chão, com carinho, com amor, com. Que legal. Outra coisa que, Gêmeos, alguns de vocês estão se dando a oportunidade, tá? De iniciar algo aqui é, que vocês querem muito, ou vai surgir esse desejo na sexta-feira, ou alguns já estão com esse desejo no coração, né? E eu vou me dar a oportunidade de fazer aquilo ali, sabe? Sabe quando eu me abro e me dou a oportunidade de fazer aquilo ali, eu não me deu vontade, então eu vou fazer, sabe? Que a gente tá falando de fogo, desejo, né? Desejo de algo aqui, ó, vem, né? Vou começar isso aqui. Vou começar, sei lá, né? Uma academia, vou começar um curso, vou começar participar de um grupo, vou começar a fazer um biscuit, eu vou começar alguma coisa aqui, né? Eu tenho um desejo forte aqui, né? De começar isso aí. E vocês estão muito cientes disso, muito pé no chão. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Para alguns de vocês, tá? A gente tem dois ases na mesa, né? E o as, tu sabe que já expliquei para vocês um monte de vezes, né? Que o as é o início, né? E a gente tem dois inícios. Um início que nasce na mente, que é espadas, uma ideia,
alguma coisa que passa na minha mente, muito claro, porque a gente está falando de as, né? E um as de paus. Então, essa ideia, que vai passar na minha cabeça, vai ter uma atitude, vai ter uma ação, porque a gente tem um as de fogo, né? Que é o início daquilo que eu pensei, pá, e eu ponho em ação, fogo, né? Solteiros e solteiras, tá? Temos uma energia. Eu gosto que eu falo os negócios, ela manda a cartinha. Solteiros e solteiras, nessa sexta-feira tem duas pessoas bem interessantes aqui, tá? Três pessoas interessantes aqui, tá? Três pessoas bem interessantes. Pode ser por internet ou pessoalmente, não sei, aí adapta aí para tua realidade. Mas a gente está falando de duas pessoas bem interessantes, maduras, tá? É, uma pessoa mais meiga, mais carinhosa, mas com uma estrutura emocional muito boa, muito equilibrada. Sabe aquela pessoa que já passou por relacionamentos, né? Mas é aquela pessoa madura emocionalmente. Ela é bem resolvida. Ele ou ela é bem resolvida, né? Com seus sentimentos. Né? E a outra pessoa que eu tenho aqui é uma pessoa que pode trazer uma energia de um pouquinho de arrogância, tá? Por, por ter os pés muito no chão, por ser uma pessoa muito prática, né? Ela ou ele aqui, pode passar um arzinho de arrogância aí, tá? Certo? E a terceira pessoa que eu vejo aqui para os solteiros e solteiras, tá? Porque tem conversas aqui interessantes. A gente está falando de um as de paus. Então vai ter trocas, vai ter conversas interessantes, vai ter assim desejo de falar mais com uma dessas pessoas, conhecer mais uma dessas pessoas. E a gente tem aqui alguém mais jovem, mas que sabe o que quer, tá? Alguém que está galgando ainda o seu caminho, entende? Então eu tenho uma pessoa madura, estável, financeiramente, tá? Uma outra pessoa que dá mais atenção para os sentimentos, não que ela não que ela não seja, mas não é uma pessoa materialista, sabe? E a terceira pessoa ali, que é aquela pessoa que ainda está galgando um caminho, é mais jovem, mais inexperiente, mas está galgando um caminho que sabe e sabe o que quer, entendeu? Solteiros e solteiras aí. Então aí pode haver conversas, comunicação, aí pessoalmente, conversas através de aplicativos, né? Aqui com essas três figuras aí, tá? Solteiros e solteiras. O casal aqui na sexta-feira, né? Tem uma conexão muito boa, tá? O casal aqui na sexta, tem um casal que se compreende muito bem, tá? A gente tem um casal aqui que se compreende muito bem e que tem uma conexão aqui, né? A gente tem um rei e uma rainha do mesmo naipe, né? Então esse casal aqui, ele é bem conectado, né? Ele é bem conectado e
tem um casal aqui que pode estar recebendo uma proposta, um convite, uma situação aí, pode ser para o final de semana, tá? Vocês adaptem aí. Mas que, né, tem uma conversa aqui entre esse casal, né? Seria bom para a nossa família isso? Seria bom a gente ir nesse churrasco? Seria bom a gente fazer tal coisa? Então tem um entendimento muito bom aqui do casal, refletindo sobre algo aqui, que se seria bom, vamos ou não vamos, né? Aceitamos ou não aceitamos esse convite, ou, sabe, uma energia, o casal defendendo aqui tipo assim, vamos lá, vou te dar um exemplo bem bobo, tá? A, a tua mãe, é só um exemplo, tá, gente? A tua mãe convida vocês para ir final de semana na casa dela. Mas aí tu e o teu marido conversam, né, sobre a situação. Vamos fazer um churrasco, tá? E aí vocês conversam sobre a situação, não, mas peraí, né? Seria bom, ou a gente defende esse relacionamento, né? A minha irmã vai estar lá. E ela não gosta de ti. O que tu acha, marido? Né? Aí o casal entra num consenso de defender essa união aqui, né? De defender esta estabilidade, esse 10 de copas, essa alegria, né? Então, alguma coisa que o casal vai decidir junto para defender a união, entendeu? Para defender a união, para não passar por situações desagradáveis, entendeu? Ó, aqui a gente está falando da comemoração, né? Do churrasco, da saída, do sei lá o quê. Mas vocês muito pensando assim, ó, se nós formos, vai acontecer isso. Então a gente vai ou a gente não vai? Então tem um conselho, não sei se tu vai, tá? Vocês vão decidir aqui, vocês vão. Porque o casal tá muito conectado, entendeu? O casal tá muito conectado e não quer mexer nessa estrutura de 10 de copas. O que é o 10 de copas, James? Alegria, felicidade, contentamento. Eu não quero estragar o meu relacionamento, entendeu? Eu não quero passar por situações dolorosas ou por situações onde possa, né, tá ali ferindo o meu esposo ou ferindo a minha esposa ou falando mal do meu filho, ou, entende o que eu tô dizendo? É sobre isso. O casal tá bem conectado aqui. Ó, lembra das 3 pessoas solteiros e solteiras. Aqui vocês podem estar encontrando alguém aí, né? Numa balada. Eu não sei como é que tu chama na tua cidade. Se é danceteria, se é bailão, se é, né? Cada um chama de uma coisa. Então aqui na baladinha aí, né? Conhecendo aquelas 3 figuras ali. Uma daquelas 3 figuras ou as 3 figuras em si, né? Aí na balada, na noite, para quem gosta de sair. Para outros aqui pode ser simplesmente uma reunião com os amigos, né? Que esteja acontecendo aí. Então a gente tem os convites acontecendo também, tá? E questão relacionada a trabalho, para alguns aqui tem ligação com um homem aí, tá? Fazendo algum tipo de proposta para você. Touro e Gêmeos, Escorpião e Leão, Escorpião e Gêmeos. Até amanhã.